Essa é uma comissão bem grande, é uma comissão internacional e tem pessoas de vários países. Aqui no Brasil só tem eu, infelizmente, só entrou uma pessoa. Mas eles se dividiram em pilares. E eu fico concentrada no pilar que está estudando o self-harm and suicide, automutilação e suicídio, nos países de low middle income countries, que são os países de baixa ou média renda. Né? Já que eu sou uma pessoa que veio de um país desse e tenho todo o meu histórico de pesquisa em suicídio num país de baixa ou média renda no caso, o Brasil. Então a gente tem focado em tentar entender quais são os fatores que importam para esses países, porque muitas das pesquisas, eu diria a maioria das pesquisas, elas vêm de países de renda alta. E aí, depois que todas essas pesquisas saíram, as grandes instituições como a OMS, a Organização Mundial de Saúde e outras instituições, elas vão produzir as cartilhas e elas só encontram esses estudos. E daí como produzir uma cartilha, um guia de como prevenir em países de baixa e média renda, sendo que toda a produção científica veio de países ricos. Então a minha comissão, eu visto muita camisa e amo estar nela por conta disso, porque a gente está ali para levantar a voz, levantar a bandeira de quanto é importante fazer mais pesquisas em países de baixa ou média renda e de quais fatores importam para a gente. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, desigualdade de renda. Se você pegar muito dos estudos na Europa, esses estudos vão dizer que desigualdade de renda não é tão importante para o suicídio. Já o meu estudo do mestrado aqui no Brasil, eu avaliei se os municípios no Brasil que tinham maior desigualdade de renda tinham maior taxa de suicídio. E eu encontrei uma associação estatisticamente significante. Ou seja, a desigualdade de renda no Brasil está sim associado a uma maior taxa de suicídio. E os países europeus não encontraram. Por quê? Aí você me pergunta, por que essa diferença? Porque a realidade lá é diferente da nossa. Primeiro, eles não têm o nível de desigualdade de renda que a gente tem. Segundo, eles contam com muita proteção social. Então, ainda que você seja pobre lá, tem tanta proteção do governo, tem tanto incentivo que te protege da situação de pobreza. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda a gente não conta com os mesmos sistemas de proteção social. Então, assim, é importante realmente que a gente olhe esses fatores de riscos no contexto onde ele está acontecendo. E a minha participação tem sido nessa direção, de tentar levantar a bandeira para que mais pesquisas, mais financiamentos, os financiamentos acabam sendo vencidos por essas grandes universidades no exterior. Então, que eles criem mesmo cotas ou incentive mesmo que pesquisadores de low middle income, de países de baixa ou média renda, eles apliquem, que eles vençam esses financiamentos para que a gente possa fazer mais pesquisa, para a gente consiga encontrar mais respostas nesses países, considerando o contexto desses países, que é distinto dos países ricos. A gente tem reuniões, a gente discute os temas, a gente primeiro faz um brainstorm, que é jogar todas as ideias do que a gente acha que é importante, baseado no que a gente leu dos artigos de produção científica. E aí a gente discute e aí a gente começa a pesquisar, a gente faz muita pesquisa, então é dividido em reuniões, pesquisa mesmo, ver o que é que tem de dados, de informação, e depois, terceiro ponto, compilação. Vamos compilar tudo isso num documento. E aí o documento ele é enorme e vai cortando e enxugando. Infelizmente, por conta do espaço na revista, acaba saindo bem mais compilado. Mas para esse processo todo, é muitas indas e vindas, muitas discussões de vários experts no mundo todo, dos especialistas no mundo todo, para tentar a gente sair com um insumo mesmo do que é mais importante para a prevenção de suicídio e, no nosso caso, no meu pilar, o que é importante para a prevenção de suicídio em países de baixa ou média renda. Tem sido incrível. Assim, eu posso dizer que eu sou muito felizarda, que eu tenho contado com uma equipe maravilhosa. Tenho pessoas que realmente arregaçam a manga, vestem a camisa e tá ali correndo atrás. A gente trabalha muito, às vezes noite, às vezes final de semana.
E eu sinto que tá todo mundo na mesma vibe, na mesma luta para tentar conseguir. Eu acho que o que motiva muita gente é saber que o nosso estudo não é apenas um estudo, é um estudo pensando no impacto social, que possa de alguma forma a nossa pesquisa trazer alguma transformação. E eu estou muito contente, e não vou também não dizer que é desafiante também, né? Sendo mulher, sendo jovem, tendo vindo de um lar que não é tão escolarizado, meus pais não foram para a universidade, a gente é a primeira geração. Então, claro que bate as inseguranças, claro que um dia você acorda e diz, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Outro dia você acorda, vou botar a bandeira do Brasil no mundo todo. Então tem essa coisa de altas e baixas às vezes, e que é natural, eu acho que é importante também falar disso, porque senão a gente fica sempre falando tudo maravilhoso, estou bombando, tá tudo arrasando. E aí as pessoas que veem isso, elas acham, ai, minha vida tá uma merda, e tal pessoa tá maravilhosa. E não é assim. Tem momentos de mais alto, mais baixo, mas eu acho que o que fica é como eles falam em inglês, o big picture, é a grande figura, o total, o geral. E o geral, o resumo que eu tiro é que tem sido muito positivo e eu sou muito felizada de estar trabalhando com esse time, nessa instituição que tem me apoiado tanto, o Sidax Fiocruz, os meus mentores. Então, apesar dos desafios, eu me considero bem felizada e estou bastante contente. Sim, isso foi pensado desde a época quando eu comecei a escrever o projeto. Tem um movimento já internacional, e aqui no Brasil também a gente está começando, de tentar incluir pessoas no diálogo de pesquisa que não sejam só pesquisadores, mas também eles chamam internacionalmente de stakeholders, que são as partes interessadas, a tradução em português, que são pessoas que de alguma forma se envolvem com o tema, desde atendendo pacientes, os profissionais de saúde, desde aos próprios pacientes, eles chamam também de lived experience, que são as pessoas que vivenciam aquilo. Por exemplo, o meu tema principal é suicídio, diretor de escola, alguns alunos da escola, e a gente tem também trazido as lideranças juvenis, liderança de pessoas representando favela, liderança indígena, e a gente tem querido também ouvir esses jovens para eles dar o feedback para a gente do que a gente está fazendo. No nosso projeto, sim, a gente tem feito muito, no Lancet Commission também. Eles têm uma comissão, um dos capítulos que foi inicialmente escrito, foram escritos por Lived Experience, que são as pessoas que tentaram suicídio ou foram pessoas que tiveram experiência de automutilação. Então essas pessoas também estão ali com a mão na massa escrevendo o documento. E no nosso projeto também, a gente também tem envolvido pessoas, são os interessados, as partes interessadas. A gente tem envolvido os jovens, diretores, e a gente tem tentado construir produtos, como a cartilha, juntamente com eles. E eu acho que isso, eu não diria que isso é importante, eu diria que isso é essencial. Essencial, como eu estava te falando no início, é como se você conseguisse dar um significado ao dado que vai além apenas da análise estatística, sabe? Porque aqui no Sidax a gente trabalha muito com dados, a gente pega os dados e roda as análises estatísticas e vai tentar interpretá-los, né? Então o movimento que a gente tem começado aqui, enquanto grupo de pesquisa, enquanto instituição, é também agregar essas pessoas que estão lá na ponta, que estão vivendo. São as pessoas que estão vivendo a realidade, envolvendo também as pessoas que estão lá na ponta, estão ou atendendo ou são vítimas de tentaram suicídio, ou são pessoas com diagnóstico de algum transtorno psiquiátrico, ou são jovens mesmo que não têm diagnóstico, mas que estão vivendo realidades específicas. Então a gente tem pegado todas essas pessoas e envolvido no projeto, e eu diria que isso não é só importante, isso é realmente essencial, porque isso dá um outro olhar e uma outra perspectiva para a pesquisa. Ela deixa de se tornar uma pesquisa fria, de que só olha os dados e produz o artigo científico, para ser uma pesquisa que integra, uma pesquisa que ouve. Afinal, a gente faz pesquisa, a pesquisa é feita por pessoas, para tentar trazer algum impacto. Então, como fazer isso sem envolver as pessoas que seriam impactadas por ela? Eu acho que a gente abre portas para olhar a saúde mental não apenas com olhar clínico, com olhar que diz patológico. Essa pessoa
tem um transtorno mental e ela precisa ser tratada com terapia, medicamento e pronto. Então a gente aqui tem conseguido ver outros fatores também. Afinal, como eu falei no evento, a saúde mental ela não acontece no vácuo. A gente está vivendo uma sociedade extremamente complexa, com vários níveis de desigualdade e de oportunidades distintas e muitas questões, desde questões raciais, questões de gênero, questões de discriminação e que dificulta muitas vezes o acesso de muita gente, né? Então assim, é tão múltiplo e a gente não consegue pensar a saúde mental dentro de uma caixinha tão reduzida, tá? Eu sou formada em psicologia e eu lembro muito da época da faculdade, que se falava assim, não é o que aconteceu com você, é o que você faz com o que aconteceu com você. E quando eu ouvi isso, eu achei incrível. E hoje eu vejo que esse discurso ele é muito limitado. Na verdade, é o que aconteceu comigo também. E não é o que aconteceu só, é o que está acontecendo agora. Sabe? Se é um menino, um adolescente que está numa comunidade, que é negro, que está exposto a situações de violência, que já vem de um lar totalmente instável, que tem dificuldade até para conseguir alimento. Imagina o nível de saúde mental que a gente pode pensar nesse contexto, né? Não é regra, não é uma regra que necessariamente a pessoa que está nesse contexto vai ter uma questão. Mas a gente não pode negar que ela vai ter o estresse aumentado, ela vai ter a pressão o tempo todo e que os pais também vão estar na situação de estresse e possivelmente vão estar mais impacientes e pode aumentar situações de violência e tudo. Então tudo isso para dizer que eu acho que o que a gente tem conseguido fazer aqui é abrir mesmo essa caixinha. Não ficar limitado a colocar um indivíduo dentro de um diagnóstico e tratar apenas com psicoterapia e com medicação. Não que isso não seja importante. Como eu falei, eu mesma sou psicóloga. É importante sim, mas eu acho que é preciso ampliar esse olhar e ver o indivíduo em todas as suas capacidades, todas as suas vulnerabilidades, todas as suas exposições, que são distintas, dependendo de todos esses fatores que eu mencionei anteriormente. Então, o projeto pode trazer várias contribuições, né? Os artigos em si, a produção científica, onde a gente tem avaliado o impacto de programas governamentais. Então, as respostas, se o programa ajuda a prevenir ou não desfechos em saúde mental, já é um dos produtos que é importante para embasar as políticas. É importante que esses artigos eles sejam feitos, publicados, para que os governos tenham material, eles consigam basear as intervenções dele em evidências que a gente produz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente tem ampliado cada vez mais esse diálogo com os jovens, com diretores de escola. E a gente tem começado agora uma atividade em parceria com essas escolas. E o terceiro ponto que a gente já tem na agenda para começar a construir é a entrega de uma cartilha. A gente quer que os resultados produzidos ao longo do projeto, dos artigos científicos, os resultados que a gente encontrou, os fatores que têm aumentado o risco, os fatores que são os fatores de proteção, a gente pega isso tudo, compile numa cartilha que a gente possa entregar ao governo, ao Ministério da Saúde. E essa cartilha não vai ser construída a uma mão, não, vai ser construída a várias mãos. A gente está incluindo os pesquisadores, mas também os diretores da escola e os jovens e os representantes juvenis para construir essa cartilha a várias mãos. Que seja um produto conjunto e não um produto apenas da pesquisa.